Jesus Cristo disse: onde duas ou mais pessoas se reúnem em meu nome, ali eu estarei no meio. Somos muito mais do que duas ou três pessoas. Então podemos celebrar o jubileu dos 500 anos da Reforma na confiança de que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo está aqui entre nós. Por que nós estamos aqui? 500 anos do jubileu da Reforma. A Reforma, sobretudo a partir de 1517, teve desdobramentos. Vamos ficar com esta palavra, para lá e para cá, frutos, muitos doces, alguns azedos. Disso também vai se falar nesta celebração. Também dentro do próprio movimento a partir de Lutero, dentro das igrejas da Reforma, do mundo protestante, houve desdobramentos para lá e para cá. Em 1947, um grupo de igrejas do mundo luterano se reuniu em torno do que se chamou Federação Luterana Mundial. Hoje, a Federação Luterana Mundial, FLM, abreviatura, conta com 145 igrejas, congregando 74 milhões de membros no mundo. A FLM e a Igreja Católica Apostólica Romana, através dos seus órgãos, há mais de 50 anos começaram a dialogar. E a palavra, ou o conjunto de palavras que resume, eu digo, o grande fruto desta caminhada, está sob o título Do Conflito à Comunhão. Do conflito à comunhão. Sabemos que há diferenças entre as igrejas, tá, do mundo luterano reunido na Federação Luterana Mundial, e a ICLB, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, é membro da FLM. Sabemos que há diferenças com a Igreja Católica, mas temos a certeza de que há muitos elementos que nos aproximam para fazer o quê? Para testemunharmos o Evangelho de Jesus Cristo. No ano passado, no dia 31 de outubro, em Lund, na Suécia,
O Papa Francisco, junto com Munib Yonam, o presidente da Federação Luterana Mundial, com uma grande comunidade reunida, celebraram na Catedral Luterana em Lund, do conflito à comunhão. E hoje nós estamos aqui para, de alguma maneira, replicar aqui no Brasil, em Porto Alegre, esta caminhada do conflito à comunhão. Por isso nós aqui estamos. Nós queremos acolher e saudar, em primeiro lugar, a equipe que vai presidir esta celebração. Eu peço que, para conhecermos, que fiquem de pé, Dom Jaime Spengler, o arcebispo de Porto Alegre, Dom Francisco Biazin, que é o presidente da Comissão de Ecumenismo e de Diálogo Bilateral da CNBB, o pastor Nestor Paulo Friedrich, pastor presidente da ICLB, a pastora Silvia Gens, que é vice-presidente da ICLB, e também participa da equipe, além de um grupo de jovens e crianças, a senhora Cristina, da Igreja Católica. Nós temos entre nós, e queremos também brevemente apresentar, um grupo de bispos da Igreja Católica. Por favor, stand up. Bem-vindos. Temos entre nós 16 dos 18 pastores e pastoras sinodais da ICLB. Temos entre nós, e eu procurei ver se pessoas convidadas vieram, mas a gente corre o risco de agora falhar em esquecer uma e outra pessoa, o grupo, mas eu gostaria de destacar. Nós temos entre nós um grupo de irmãs da nossa casa matriz de diaconisas de São Leopoldo, lá no fundo. Mostrem a sua. Isto. Nós temos entre nós 3 grupos que vão nos acompanhar na música: o grupo Ânima da Faculdades Est, o coral Cantabile, que nos conduziu no introito, o coral São Pedro, da paróquia São Pedro. Temos entre nós certamente muitos sacerdotes, padres da Igreja Católica. Onde vocês estão? Temos entre nós muitos pastores, missionários, catequistas e diáconos da ICLB. Onde vocês estão? Obrigado. Eu pergunto, o Dom Humberto da Igreja Anglicana está entre nós? Eu não queria deixar de saudá-lo. Não. E temos entre nós todos vocês, irmãos e irmãs das comunidades da ICLB e das comunidades católicas, e certamente também pessoas de outras igrejas cristãs. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, todos e todas vocês. Querido Deus,
dá-nos teu Espírito, para que encontremos consolo em tua ressurreição. Querido Deus, dá-nos teu Espírito, para que encontremos consolo em tua ressurreição. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Abre, Senhor, os meus lábios, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Caro pastor Nestor, pastora Silvia, no nome do Senhor, da Senhora, nós acolhemos aqui hoje à noite, de forma fraterna, na fé, todos os pastores luteranos. Caro Dom Francisco, presidente da Comissão Pastoral Episcopal para o Ecumenismo, os nossos bispos aqui presentes, católicos, os diáconos, demais pastores, presbíteros, enfim, irmãos e irmãs na fé. Esta é a primeira vez que nós podemos comemorar o aniversário da Reforma Luterana juntos. Alegra-nos poder acolher em nossa catedral a comemoração deste aniversário. Ao longo dos anos, por meio do estudo de questões comuns e, sobretudo, por meio da oração, soubemos redescobrir os fundamentos comuns da fé. Essa comemoração é testemunho diante de Deus, Criador e Salvador de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Nele nós nos reconhecemos, pois foi Ele que instituiu a Igreja una, santa, católica e apostólica que somos nós. Juntos hoje, rendemos graças pelos passos realizados. Pedimos perdão pelas resistências ao Espírito Santo de Deus nesse caminho de construção da unidade. Abrimos-nos para o futuro, com esperança, fé e caridade, conscientes de que a unidade é possível. Somos convocados a colocar o Evangelho no centro de tudo, ouvindo juntos o Evangelho de Jesus Cristo, deixando-nos chamar outra vez para a comunidade com o Senhor, estaremos cooperando para a efetiva unidade rezada, desejada por nosso Senhor, no momento decisivo da sua vida e da sua história. Pai, que todos sejam um. Que o Senhor nos conceda essa graça.
Assim, hoje é possível nos reunirmos para a oração conjunta. Viemos aqui com pensamentos e sentimentos ambíguos: agradecimento e lamento, alegria e arrependimento, alegria no Evangelho e tristeza pela divisão. Nesse sentido, aqui nos reunimos para comemorar em memória, em ação de graças, em confissão, em testemunho e compromissos comuns. No documento do conflito à comunhão, nós lemos: a igreja é o corpo de Cristo. Assim como existe apenas um Cristo, assim também ele tem apenas um corpo. Pelo batismo, homens e mulheres se tornam membros desse corpo. O mesmo documento lembra que, como membros de um mesmo corpo, vivemos sob a orientação da palavra, conforme diz Paulo em 1 Coríntios 12, 26. Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. O que afeta um membro do corpo, também afeta todos os outros membros. Por essa razão, ao relembrarmos os fatos e eventos que levaram à reforma, o fazemos em conjunto, como irmãos e irmãs das igrejas católica e luterana. Entendemos que desta forma estamos levando a sério o nosso batismo. Oremos. Jesus Cristo, Senhor da Igreja, envias o teu Espírito, iluminas os nossos corações e curas as nossas lembranças. Ó Espírito Santo, ajuda a nos alegrarmos com os dons recebidos pela Igreja com a reforma e prepara-nos para nos arrependermos por causa dos muros da separação que nós, nossos antepassados e nossas antepassadas na fé, construímos. Concede-nos os meios para o testemunho e o serviço comum neste mundo. Amém.
No documento do conflito à comunhão, luteranos e luteranas manifestam a sua gratidão por aquilo que Lutero e outras pessoas reformadoras nos tornaram acessível. A compreensão do Evangelho de Jesus Cristo e a fé nele. A compreensão do ministério do Deus triuno que se entrega a si mesmo, a nós, seres humanos, por graça e que somente pode ser recebido na confiança total na promessa divina. A compreensão da liberdade e da certeza criadas pelo Evangelho. A compreensão do amor que vem da e é despertado pela fé. Da esperança na vida e na morte que a fé traz consigo. E o contato vivificante com a Sagrada Escritura, os catecismos e hinos que levam a fé para a vida. O sacerdócio de todas as pessoas batizadas e o seu chamado para a missão comum da Igreja. Como luteranos e luteranas, temos consciência de que todos estes motivos pelos quais damos graças a Deus são dons que compartilhamos com todas as pessoas cristãs. Em conjunto, como pessoas católicas e luteranas, nos alegramos pelos dons verdadeiramente cristãos que recebemos e redescobrimos por diferentes caminhos por meio da renovação e impulsos da reforma. Esses dons são motivo para ação de graças. Assim lemos no documento do conflito à comunhão. O caminho do ecumenismo possibilita a luteranos e católicos apreciarem juntos a compreensão e a experiência espiritual de Martinho Lutero a respeito do Evangelho da Justiça de Deus, que é também misericórdia de Deus. Oremos. Graças te damos, Deus de amor, pelos muitos impulsos teológicos e espirituais que todas as igrejas receberam da reforma. Graças te damos pelas transformações positivas que foram desencadeadas pela reforma ou pelos esforços em torno dos desafios que ela nos pôs. Graças a ti, Deus de sabedoria, pela proclamação do Evangelho que aconteceu durante a reforma e que desde então deu força a inumeráveis pessoas que viveram para viverem uma vida de fé em Jesus Cristo. Amém.
A comemoração dos 500 anos da Reforma de 2017 traz a expressão alegria e gratidão. Assim como proporciona vir à tona, tanto para pessoas luteranas como para as católicas, experiências de dor, causadas por faltas e ofensas, culpa e pecado. Assim lemos no documento do conflito à comunhão. No século XVI, católicos e luteranos frequentemente não apenas entenderam o mal, mas também exageraram e caricaturizaram seus oponentes para expô-los ao ridículo. Repetidas vezes violaram o 8º mandamento, que proíbe levantar falso testemunho contra seu próximo. Pessoas luteranas e católicas muitas vezes se concentraram no que as separava uma das outras, ao invés de olharem para o que as unia. Aceitaram que o Evangelho fosse misturado aos interesses políticos e econômicos daqueles que estavam no poder. Suas faltas resultaram na morte de centenas de milhares de pessoas. Famílias foram separadas, pessoas foram encarceradas e torturadas, fizeram-se guerras e instrumentalizaram-se a religião e a fé. Foi causado sofrimento a muitas pessoas e o Evangelho caiu em descrédito, com consequências que repercutem ainda hoje sobre nós. Lamentamos profundamente o mal que, como pessoas luteranas e católicas, nos fizemos uns aos outros, umas às outras. Oremos. Deus de misericórdia, nós lamentamos que mesmo boas ações de reforma e renovação tiveram muitas vezes consequências negativas, não intencionadas. Kyrie eleison. Jesus Cristo, trazemos diante de Ti os fardos da culpa do passado, quando nossos antepassados e nossas antepassadas não seguiram a Tua vontade, de modo que todas as pessoas sejam uma na verdade do Evangelho. Christe eleison. Deus de misericórdia, confessamos que em nossa própria maneira de pensar e agir,
se perpetuem as divisões do passado. Como comunidades e como pessoas individuais, construímos muros em torno de nós. Muros mentais, espirituais, físicos e políticos, que produzem discriminação e violência. Kyrie eleison. Deus da justiça, porque tens misericórdia de nós, colocamo-nos em tuas mãos e confiantes pedimos-te. Concede-nos o teu perdão. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Alivia nossa angústia, responde o nosso clamor, concede o teu perdão, ouve a nossa oração. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Alivia nossa angústia, responde ao nosso clamor, concede o teu perdão, ouve a nossa oração. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. 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 Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é nossa paz, aquele que derruba os muros de divisão, que pelo Espírito Santo nos concede sempre um novo começo. Em Cristo recebemos perdão e reconciliação e somos fortificados e fortificadas para um testemunho fiel e comum em nosso tempo. Deus seja louvado. Amém. Amém. Que a paz de Cristo reine em nossos corações, pois como membros de um só corpo, somos chamados e chamadas à paz. A paz de Cristo esteja sempre conosco. Amém.
Levantemo-nos, fiquemos em pé e demos na pessoa ao nosso lado um sinal de paz. Em continuidade com o caminho iniciado do conflito à comunhão, ouçamos o Evangelho segundo João. Do Evangelho segundo João. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta,
E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Palavra da salvação. A comunidade pode sentar? Estimado Dom Jaime, Dom Biazin, estimados irmãos, irmãs em Cristo Jesus, eu quero iniciar esta reflexão lembrando uma palavra do pastor Dietrich Bonhoeffer, executado pelo regime nazista no final da Segunda Guerra Mundial, em seu livro Vida em Comunhão. Ele escreve: corremos o perigo de esquecer que a comunhão dos irmãos, das irmãs crentes, é um presente gracioso procedente do reino de Deus. Presente esse que nos pode ser tirado a qualquer hora, que talvez num prazo muito curto nos separa da mais profunda solidão. Por isso, quem até hoje pôde viver em comunhão com outros crentes, esse louve a graça de Deus no fundo do coração. Agradeça a Deus de joelhos e reconheça: é graça, nada mais do que graça, o fato de ainda podermos gozar a comunhão de irmãos e irmãs crentes. A reforma do século XVI produziu muitos frutos, com sabores os mais distintos. Por causa de alguns desses sabores, passamos ao longo de séculos nos excluindo mutuamente. Assim também foi entre a ISLB e a Igreja Católica. Ignoramos uma das expressões mais bonitas da gratuidade de Deus, o ato fundante de nossa existência cristã, o batismo. Por meio dele, pela graça e misericórdia de Deus, somos incorporados no corpo de Cristo, na comunhão de irmãos e irmãs crentes. Temos uma identidade, somos filhos, filhas, irmãos, irmãs. Para os membros da ISLB, tenho dito que irmãos e irmãs, mesmo os de sangue, assim como também os na fé, a gente não escolhe. Deus dá. Nosso desafio está em como damos conta desta comunhão com a qual Deus nos presenteia. Na imagem do Evangelho de hoje, fomos enxertados na videira, que é Jesus Cristo. Voltemos à figura dos frutos e seus sabores. Hoje temos a alegria, muita alegria de poder celebrar e estar juntos e juntas, nos acolhendo mutuamente. Tudo isso porque ao longo das últimas décadas estivemos em diálogo uns com os outros, e neste diálogo tivemos inúmeros frutos positivos, entre os quais se destaca o reconhecimento público do batismo ministrado pelas comunidades filiadas aos nossos corpos eclesiásticos. Assim, o Evangelho de hoje nos fala e nos toca profundamente. Estamos todos e todas
sob uma palavra sumamente importante para a existência da comunidade, da comunidade daqueles que seguem a Jesus Cristo. Esta palavra diz respeito à nossa relação com o centro de nossa fé, Jesus Cristo. E igualmente nos coloca um desafio para as nossas relações mútuas na irmandade cristã. A comunidade dos seguidores e seguidoras de Jesus Cristo, de forma alguma, pode prescindir de sua relação íntima e profunda com Jesus Cristo, a videira verdadeira. Os ramos da videira ficarão estéreis sem este vínculo. A frutificação da vida cristã está intrinsecamente vinculada à permanência na videira verdadeira, no olhar para Jesus Cristo. A contemplação de si mesmo, o isolamento, o distanciamento são danosos e conduzem para a tragédia da poda. As crises que sobrevêm a nossos corpos eclesiásticos são parte do processo de corte, de poda que, de tempos em tempos, o Senhor da vinha executa para o bem da sua videira. Aliás, entendo que é sob essa ótica que podemos olhar e reconhecer a reforma do século XVI. Quantas vezes nos iludimos com a pequenez de nossa autocontemplação? Quantas vezes assumimos posturas de prepotência, de orgulho, de ostentação? E aí nossa arrogância, autossuficiência e encapsulamento nos levam à esterilidade e irrelevância na sociedade e no mundo. Diante dos enormes desafios colocados para nós nos tempos em que vivemos, cair na tentação da autossuficiência representa um luxo imperdoável. Não por acaso Lutero defendeu Ecclesia semper reformanda, igreja sempre em reforma. A celebração dos 500 anos da reforma desafia a buscarmos respostas exatamente diante dos absurdos que permeiam o nosso dia a dia. Nós vivemos tempos em que tudo é muito intenso. Vivemos tempos que conspiram contra o Evangelho de Jesus Cristo, conspiram contra a vida em comunhão, vida em comunidade, como proposto pelo próprio Cristo. Jesus Cristo é instrumentalizado para a mercantilização da fé e a exploração do sofrimento. Jesus Cristo é instrumentalizado para projetos políticos que não visam o bem comum, a justiça. Vivemos tempos que conspiram contra a esperança, conspiram contra a fé cristã, o fanatismo religioso. Vivemos momentos de muito confronto, há muita polarização religiosa, política. Crescem assustadoramente os gestos de intolerância religiosa, de agressividade, de violência. Na contramão desta realidade, que permeia nosso dia a dia, que quer matar a esperança, como pessoas irmanadas a partir do batismo, somos chamados a um testemunho afirmativo da mensagem da graça e da misericórdia de Deus, que se dirige a todas as pessoas, indistintamente. Ao celebrarmos os 500 anos do movimento da Reforma, constatamos que na origem do movimento tivemos precisamente a convicção de fé da volta para a videira, um redirecionamento para a centralidade da fé evangélica, Jesus Cristo, o rosto da misericórdia de Deus. Esta mobilização trouxe frutos para a cristandade toda, para o reencontro com essa centralidade. O Evangelho, o diálogo se mostrou como caminho fundamental de resistência a todos os monólogos que hoje apenas querem se impor, sem dar ouvidos ao que os outros têm a dizer. As redes sociais são exemplo disso. O avanço e o crescimento de ondas de intolerância, ódio, exclusão,
desrespeito e fobias de todo tipo, requerem posturas corajosas por parte das comunidades cristãs. Na contramão do que aí está, o Espírito de Deus nos anima para a proclamação da mensagem da graça de Deus que alcança a todas as pessoas indistintamente e de forma incondicional. Deus age pelo seu Espírito e mobiliza os seus filhos e filhas para novos tempos. O Espírito de Deus nos convoca a sermos exemplos de acolhida para com as pessoas que comungam de crenças e valores diferentes das nossas. Em todas elas, reconhecemos pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, igualmente amadas por Ele de forma incondicional. O Espírito de Deus nos coloca numa postura de vigilância diante das ameaças à liberdade que rondam a sociedade e a cultura contemporânea nos meios de comunicação e nas pesquisas biogenéticas. Buscamos passar do conflito instaurado no corpo da igreja para a comunhão fraterna que se coloca a serviço da promoção da paz, da justiça e da solidariedade. Que o Espírito imperante nos eventos relacionados ao jubileu da Reforma perdure. Que a videira verdadeira, Jesus Cristo, alimente com sua seiva os ramos eclesiásticos aqui reunidos nesta noite. É totalmente indiferente olhar para o tamanho dos frutos pendentes nos ramos. Importa que os ramos estejam a serviço da videira, Jesus Cristo, sabedores de que sem ela nada podemos fazer. Permaneçamos, pois, vinculados a Ele, a Jesus Cristo, e que Deus conceda um espírito de humildade e deixemos que Ele proceda em nós o necessário processo de limpeza para que novos frutos brotem, frutos do conflito, a comunhão, e que Deus possa nos conceder esta bênção e estes frutos. Amém. Prezado irmão, pastor Nestor, presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, amada irmã pastora Silvia, vice-presidente, caros irmãos, pastores sinodais da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, caros irmãos bispos da Igreja Católica, presbíteros, diáconos, irmãos e irmãs na fé. Eu trago aqui uma mensagem da presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e, inicialmente, vou transmitir esta mensagem. Brasília, 25 de setembro de 2017. Aos queridos irmãos e irmãs da Igreja Luterana, celebração dos 500 anos da Reforma. Experimentamos sempre mais entre nós a proximidade e buscamos caminhos comuns para vivermos a mesma fé e a mesma caridade. Na impossibilidade de estar presente por ocasião da celebração ecumênica dos 500 anos da Reforma, a ser celebrada na Catedral Metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, enviamos-lhes, em nome da CNBB, nossas saudações fraternas, assegurando-lhes as nossas orações. Nesta oportunidade, reafirmamos nosso renovado empenho para vivenciar a Declaração Conjunta Católico-Luterana de Lund. Rezamos a Deus para que católicos e luteranos saibam testemunhar juntos o Evangelho de Jesus Cristo, convidando a humanidade a ouvir e receber a boa notícia da ação redentora de Deus. Pedimos a Deus inspiração, ânimo e força para podermos continuar juntos no serviço, defendendo a dignidade e os direitos humanos, especialmente dos pobres, trabalhando pela justiça e rejeitando todas as formas de violência.
Deus chama-nos a estar perto de todos aqueles que anseiam por dignidade, justiça, paz e reconciliação. Hoje, de modo particular, levantamos as nossas vozes para pedir o fim da violência e do extremismo que ferem tantos países e comunidades e inumeráveis irmãos e irmãs em Cristo. Na busca de viver o Evangelho e anunciar o reino de Deus, temos mais motivos que unem do que nos distanciam. Somos convidados na celebração dos 500 anos a estar juntos, à disposição da palavra de Deus e buscar juntos ações de acolhimento e inserção dos migrantes e imigrantes, a encontrar juntos caminhos de cuidado para com a criação inteira, que sofre a exploração e os efeitos de uma ganância insaciável, a realizar gestos de comunhão e serviço. Recordamos ainda as palavras do Papa Francisco na sua visita à Suécia para participar da celebração dos 500 anos da Reforma. Com gratidão, reconhecemos que a Reforma contribuiu para dar maior centralidade à Sagrada Escritura na vida da Igreja. Peçamos ao Senhor que a sua palavra nos mantenha unidos, porque ela é fonte de alimento e vida. Sem a sua inspiração, nada podemos fazer. Por isso, deixemo-nos conduzir sempre mais pela palavra de Deus, e ela nos indicará o caminho da comunhão e da fraternidade. Unidos em Cristo para servir, Cardeal Sérgio da Rocha, arcebispo de Brasília, presidente da CNBB, Dom Murilo Krieger, arcebispo de Salvador, vice-presidente da CNBB, Dom Leonardo Ulrich Steiner, bispo auxiliar de Brasília, secretário-geral da CNBB. Uma palavra breve a respeito daquilo que estamos celebrando. Que todos sejam um. É a invocação de Jesus que, no contexto da comemoração de hoje, se constitui ao mesmo tempo memorial, grito de invocação e louvor e profecia de um mundo novo. Memorial da oração de Jesus dirigida ao Pai na véspera de sua paixão, que vincula todos os seus discípulos, num anseio que perpassa os séculos e se torna para nós hoje cura das feridas do passado, perdão e reconciliação recíproca, impelindo-nos a abrir espaços, braços e corações para podermos experimentar a unidade no único corpo de Cristo, passando do conflito à comunhão. Grito de invocação e louvor pelo caminho feito neste último século e intensificado pela graça de Deus nestas últimas décadas, vendo-nos protagonistas do diálogo, atentos ao sopro do Espírito que invade, reforma e transforma as nossas igrejas num forte anseio de unidade. Vem à memória a palavra de Jesus: pedi e vos será dado, batei e vos será aberto. A oração pela unidade. É o ecumenismo espiritual que encontra, sobretudo na semana de oração pela unidade cristã, a sua máxima expressão. Por isso, o nosso louvor e a nossa súplica devem ser públicos, sim, e fortes, para derrubar as muralhas que ainda existem e permitir a todos o acesso à Nova Jerusalém, a cidade onde o Cordeiro é a luz. E, enfim, profecia de um mundo novo, para que o mundo creia. A unidade não é para nós, é para o mundo. Ela será força, parresia
para um anúncio transformador de todos os relacionamentos humanos e de todas as estruturas a serviço da vida, da justiça e da paz. O que é que nós podemos esperar desta comemoração dos 500 anos da Reforma? Em primeiro lugar, podemos constatar que, com a graça de Deus e o empenho de muitos, este ano de 2017 está se tornando e é um verdadeiro Kairos, um momento de Deus e uma hora de novos desenvolvimentos nas relações entre católicos e luteranos. E queira Deus, mais amplamente na comunhão ecumênica dos cristãos. Mas também diante dos dramáticos apelos do nosso tempo, como discípulos de Cristo, somos interpelados e chamados a responder de forma incisiva. E a nossa resposta terá uma ressonância muito maior se falarmos e agirmos como irmãos e irmãs, de tal forma que todos possam facilmente reconhecer que, mesmo nas diferenças que nos caracterizam, estamos fundamentalmente unidos pelo Evangelho da graça de Deus. Este é um caminho, talvez o caminho mais importante para podermos responder, de acordo com uma feliz expressão do Papa Francisco, à globalização da indiferença com a globalização da solidariedade e da fraternidade, que entre os batizados deverá resplandecer de forma cada vez mais luminosa. O que é que podemos esperar? De redescobrir Martinho Lutero como testemunha de Jesus Cristo. Enquanto testemunha do Evangelho, Lutero proclamou a mensagem bíblica do juízo e da graça de Deus, do escândalo e da potência da cruz, da perdição dos seres humanos e da ação salvífica de Deus. E nos endereça, além da própria pessoa, para confrontar-nos todos inequivocavelmente com o conforto, as exigências do Evangelho por ele testemunhado. O que é que podemos esperar desta comemoração? E aqui eu leio mais um trechinho da declaração conjunta em Lund. 50 anos de constante e frutuoso diálogo ecumênico entre católicos e luteranos ajudaram-nos a superar muitas diferenças e aprofundaram a compreensão e confiança entre nós. Ao mesmo tempo, aproximamo-nos uns dos outros através do serviço comum ao próximo, muitas vezes em situações de sofrimento e de perseguição. Graças ao diálogo e testemunho compartilhado, já não somos mais desconhecidos. Antes, aprendemos que aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Cientes de que o modo como nos relacionamos entre nós incide sobre o nosso testemunho do Evangelho, comprometemo-nos a crescer ainda mais na comunhão radicada no batismo, procurando promover os obstáculos ainda existentes que nos impedem de alcançar a unidade plena. Até aqui a declaração conjunta em Lund. O que é que podemos esperar desta comemoração? A promoção de um ecumenismo de base que envolva o maior número de fiéis das nossas igrejas e perpasse todas as dimensões da ação evangelizadora e pastoral das igrejas, criando espaços de laboratório e de vivências ecumênicas, pois o ecumenismo não pode ficar restrito à ação dos órgãos de direção das igrejas ou da reflexão teológica, que são importantíssimos. Oremos, meus irmãos e minhas irmãs,
e trabalhemos, procurando criar as condições para que irmãos e irmãs de todas as igrejas cristãs, como nos diz o Evangelho, com suas lâmpadas acesas, possam conosco ir ao encontro do Senhor. Com certeza, na hora conhecida e preparada pelo Espírito, com a colaboração fiel e perseverante de todos, a unidade se realizará e será festa comum. Que esta hora, com a graça de Deus e o nosso humilde e fraterno testemunho de unidade, se aproxime cada vez mais. Amém. Com base no Salmo 46, o reformador Martim Lutero compôs, em 1528, o hino Deus é castelo forte e bom. Como uma expressão de fé, ouçamos com devoção este hino, segundo uma interpretação moderna da banda Heart Song. Deus é castelo forte e bom, defesa e armamento, assiste-nos com sua mão, na dor e no tormento, o rei infernal das trevas do mal, com todo o poder e astúcia quer vencer. Igual não há na terra. A minha força nada faz, sozinho estou perdido. Teu homem a vitória traz, por Deus foi escolhido. Quem trouxe esta luz foi Cristo Jesus, o eterno Senhor, outro não tem vigor. Triunfará na luta. Se inúmeros demônios vêm, querendo exterminar-nos, sem medo estamos, pois não tem poder de superar-nos, Pois o rei do mal não dominará, já condenado está por uma só palavra.
A minha força nada faz, sozinho estou perdido. Nosso caminho ecumênico vai continuar. Neste culto, comprometemo-nos a crescer em comunhão. Os 5 imperativos listados no documento do conflito à comunhão servirão de guia para o nosso compromisso. Nosso primeiro compromisso. Mesmo que as diferenças sejam mais facilmente visíveis e experimentadas, a fim de reforçar o que existe de comum, pessoas católicas e luteranas devem sempre partir da perspectiva da unidade e não da perspectiva da divisão. Pessoas luteranas e católicas precisam deixar-se transformar continuamente pelo encontro com o outro e com a outra, e pelo testemunho mútuo da fé. Nosso terceiro compromisso. Pessoas católicas e luteranas devem comprometer-se mais e mais na busca da unidade visível para compreenderem em conjunto o que isso significa em termos concretos e buscar sempre de novo esse objetivo. Nosso quarto compromisso. Pessoas luteranas e católicas são chamadas a redescobrir, em conjunto, a força do Evangelho de Jesus Cristo para o nosso tempo. Nosso quinto compromisso. Pessoas católicas e luteranas, em sua pregação e serviço ao mundo, dão testemunho em conjunto da misericórdia de Deus.
Somos gente da esperança que caminha rumo ao Pai. Somos povo na aliança que já sabe aonde vai. De mãos dadas a caminho, porque juntos somos mais. Para cantar um novo hino de unidade, amor e paz, para que o mundo creia na justiça e no amor. Formaremos um só povo, num só Deus, num só pastor. De mãos dadas a caminho, porque juntos somos mais. Para cantar um novo hino de unidade, amor e paz. O irmão é convidado para a festa em comum, celebrar a nova vida, onde todos sejam um. De mãos dadas a caminho, porque juntos somos mais. Para cantar um novo hino de unidade, amor e paz. Sem caminho, porque juntos somos mais. Para cantar um novo hino de unidade, amor e paz. O engajamento ecumênico para a unidade da Igreja não pode servir apenas à Igreja, mas também ao mundo, de tal modo que o mundo creia. Oremos agora pelo mundo, pela Igreja e por todas as pessoas em necessidade. Iniciamos trazendo a Deus em meditação as pessoas que sofrem neste mundo, as situações que necessitam ser transformadas, enquanto ouvimos o canto pelas dores deste mundo. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita e manada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Deus de misericórdia, ao longo da história, a tua bondade prevaleceu. Abre os corações de todos os povos, a fim de que encontrem a ti e experimentem a tua misericórdia que dura para sempre.
Deus de paz, dobra o que é inflexível, tira as barreiras que dividem, os entraves que impedem a reconciliação. Traze a paz a este mundo, que ao invés de bombas nucleares e hidrogênio, os governos invistam em educação, alimentação saudável, saúde e proteção ao meio ambiente. Restaura a plenitude entre nós e mostra-nos a tua misericórdia. Deus, rocha e fortaleza, protege as pessoas refugiadas, as sem teto e sem segurança, e todas as crianças abandonadas. Ajuda-nos a defender a dignidade humana, mostra-nos a tua misericórdia. Deus da vida, cura nossas lembranças dolorosas, transforma todas as indiferenças e ignorância e derrame sobre nós o teu espírito de reconciliação. Mostra-nos a tua misericórdia. Deus de amor, o teu Filho Jesus revela o mistério do teu amor em nosso meio. Fortifica aquela unidade que só tu podes sustentar em nossa diversidade. Tua misericórdia perdura para sempre. Deus de benevolência, tu és alimento do corpo e da alma. Dá que um dia possamos nos reunir como uma grande família na mesa de Eucaristia, a mesa da partilha, da comunhão e do amor. Fica conosco, fortalece-nos na fé e na união pelo serviço de amor. Tua misericórdia permanece para sempre. Cantemos em conjunto. A tua paz, bendita e emanada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Na confiança de que Deus escuta as nossas preces, para que todas as pessoas cristãs sejam unidas no testemunho do reino, oremos em pé, de mãos dadas, como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Por tudo o que Deus realiza em nós e por nós, por tudo o que Deus realiza sem nós, demos graças a Deus. Por todas as pessoas em quem Cristo viveu antes de nós, por todas as pessoas em quem Cristo vive entre nós, demos graças a Deus. Por tudo que o Espírito nos quer trazer, para onde o Espírito nos quer enviar.
A bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vocês e permaneça com vocês no caminho para a unidade, agora e para sempre. Amém. Deus nos envia para crescermos no caminho da unidade. Ele está conosco. Nisto cremos, por isso pedimos. Que os teus